Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui e dando continuidade no nosso edital na parte de História, agora nós entraremos no período da ditadura militar, regime militar no Brasil, que começa a partir de 31 de março de 1964. Na última aula nós conversamos sobre a crise do período aí de João Goulart, que tentou impor reformas de base no Brasil, questão agrária e educacional, e isso incomodou demais as elites do país. E no momento de Guerra Fria, nós estávamos num cenário em que os Estados Unidos pressionava demais o alinhamento quase que automático dos países da América ao seu lado, né? Com a justificativa, com o cenário global, falando que quem não tivesse ao lado dos Estados Unidos estaria ao lado do comunismo soviético. Então, esse cenário de João Goulart com políticas mais sociais, nessa linha você teve um parâmetro que facilitou a questão do golpe militar de 1964. É um golpe militar, mas tinha um apoio das elites. Então a gente vai ter, né, uma base aí cívico-militar nesse golpe de 1964. A gente viu na última aula toda a República Populista, de 46 a 64. Nós tivemos um período democrático depois do fim da era Vargas. Vargas, inclusive, foi presidente, né, depois eleito democraticamente nesse período da República Populista. E a partir de 31 de março de 1964, se encerra no Brasil por 21 anos o processo democrático, ok? Então esse é um ponto extremamente importante. Eu vou te falar exatamente o que a VUNESP gosta de cobrar nesse padrão de prova, beleza? Vamos lá. Ó, regime militar 1964 a 1985, tá? Nesse ponto nós tivemos aí algumas coisas que são interessantes, né, de se entender, né, o motivo, quais foram as características aí do regime militar no Brasil, tá? Um regime autoritário, centralizado, buscando impor uma ideia moralista sobre os comportamentos sociais, um discurso que vinha como transitório, mas que se impôs durante 21 anos, com muitos atos, né, que exilaram pessoas, que perseguiram pessoas, e muitas pessoas foram mortas e torturadas durante esse processo e esse período, ok? Então o golpe encerrou o processo democrático de 46 e terminou em 1964. O regime foi totalmente autoritário e centralizado. Direitos políticos foram suspensos, aqueles que eram contrários ao regime foram perseguidos, torturados. A repressão tornou-se política de Estado sobre a lógica de você não ser subversivo, aqueles que contrariavam o poder, contrariavam de alguma forma o cenário imposto pelos ditadores durante o regime militar, esses eram repreendidos de todas as formas possíveis. As Forças Armadas passaram a controlar o poder e o Brasil teve durante 21 anos a ausência do processo democrático, beleza? Bom, nessa linha, o militarismo, eles governaram por atos institucionais, tá? Nós tínhamos lá o processo constitucional de 46, que foi retirado, e agora você vem, né, ele foi suspenso, você vem com os atos institucionais. Então, o AI, né, geralmente, a VUNESP não gosta de perguntar o que aconteceu no AI-2, no AI-3, não é muito isso. Ela vai te perguntar o que significa os atos institucionais. Foram as formas como o governo militar, o regime militar, ele pôs o seu poder em prática. Então o AI-1, por exemplo, permitiu cassações e suspensões de direitos políticos. Então o governo militar assume e impõe esse cenário de cassação, né, àqueles políticos que eram contra, né, o regime militar, que eram de partidos contrários ao regime militar, tá? O AI-2 criou o bipartidarismo, né? Nós vamos ter ao longo desse cenário aí o Arena e o MDB, né, que são dois partidos, o Arena ligado à ditadura militar e o MDB seria aquele contrário, mas que base, né, boa parte do MDB também tinha uma certa ligação com o militarismo também. Então, basicamente, se controlou a base partidária que o Brasil poderia ter. Em 67, aquilo que havia sido prometido como uma linha transitória foi institucionalizada como padrão real que o país deveria ter a partir de então. Então, em 1967, o governo militar basicamente ordena uma nova Constituição votada por eles mesmos, né, com grande movimentação social, né? Lá em 1963 e 64, nós tivemos manifestações populares muito fortes, como
né, a questão lá da marcha, né, pela família, pela liberdade, ligada à questão do apoio aos militares, e a gente tem também, né, a grande movimentação na Central do Brasil, o discurso na Central do Brasil, mostrando como a sociedade estava dividida e polarizada. Aquele movimento todo facilitou a entrada, né, dos militares no poder quando João Goulart, né, não ofereceu ali a sua resistência, deixa o país, deixa a presidência vaga, né, e aí os militares conseguem impor, né, com a sua movimentação, declara a presidência vaga e o Congresso declara a presidência vaga, os militares assumem em caráter transitório, mas quando chega em 67, eles definem uma nova Constituição em que eles são os donos do poder. O Executivo totalmente fortalecido, o Congresso enfraquecido, o Executivo na mão das Forças Armadas do país, ok? Então, isso é uma coisa importante. Os atos institucionais foram aqueles realizados durante o período militar em que esse padrão de governo impunha o seu método de governar com o bipartidarismo, com as cassações, as suspensões, foram os atos institucionais os importantes nesse cenário. Até que o mais importante de todos os atos institucionais é o AI-5, né, que é o período aí da repressão. Nós temos 5 presidentes durante o regime militar, tá? E aí o AI-5 foi editado em 1968, suspendeu garantias constitucionais, né? Então não tem mais garantia de liberdade, de expressão, pois na prática aquilo que já se vinha fazendo. Autorizou censura e prisões arbitrárias àqueles que o governo militar considerar que sejam contrários, né, à boa-fé do povo brasileiro, você será julgado e sem direito claro à sua defesa e tudo mais. É o auge do autoritarismo, 1968, né, a ditadura tornou-se explícita. Até então tinha gente falando, mas o que está acontecendo? O que é isso? É para tirar o comunismo do Brasil. Comunismo colocado, imposto nessa ideia como um grande inimigo que os Estados Unidos colocava pela base da União Soviética. Então, um dos grandes financiadores do golpe militar do Brasil e nas outras áreas da América Latina são os Estados Unidos, com a ideia que se vocês não tiverem um controle de poder que claramente esteja ao lado dos Estados Unidos, esses governos podem ser tomados aí pelo comunismo soviético, colocado pelos Estados Unidos, o grande dono da ideia do soft power, da ideia cultural, né, do capitalismo e tudo mais, dentro do processo da América, os Estados Unidos punha o status quo, a forma do Brasil e dos outros países latino-americanos de se manifestarem, seguiam a ideia americana. Então, quando você tinha governos que seguiam ideias, por exemplo, igual a do João Goulart, que vai ter uma reforma de base, que é uma base social, os Estados Unidos colocavam isso como uma linha socialista. Então você vê vários documentos da época em que Kennedy era presidente dos Estados Unidos, documentos que vieram à tona recentemente, mostrando como os Estados Unidos estava por trás da ideia, né, do golpe militar no Brasil, porque via em João Goulart um possível risco de aproximação com a linha do governo soviético. E, na verdade, João Goulart, né, vinha das linhas democráticas de 46 a 64, de aproximação com Juscelino Kubitschek, e João Goulart, nessas reformas de base, foi aí, os militares já gostariam de estar no poder novamente, e você tem uma brecha, né, com a inflação do país, a crise econômica, o movimento da Guerra Fria, os Estados Unidos em volta, elites estando extremamente insatisfeitas com a base que João Goulart vinha de tentativa e transferência de renda, de reformas e tudo mais, isso foi aí o pano de fundo do golpe militar, que se mostrava transitório e parte da sociedade apoiou esse cenário. Quando chega em 67, impõe-se uma constituição militar no Brasil, em que se tira e deixa claro que os militares estarão na base do executivo, tendo a linha do poder, e você tem, a partir de 1968, o pior ato institucional, aquele que marcava o auge da linha, né, brasileira em relação à ditadura militar, porque os militares viam que o cenário era propício para isso por conta de uma questão que acontecia a nível global, que é o chamado milagre econômico, tá? Nós vamos ter, no milagre econômico, é a linha que a gente chama que os militares conseguiram surfar, fazendo com que a sociedade, parte da sociedade, ainda apoiasse
essa ideia autoritária. E essa ideia autoritária se vem num grande crescimento do país. O país crescia a níveis exorbitantes, como se fosse a China. Né, dos anos 2000, o Brasil crescia 8% a 9%, ali de 67 até 73, 74. O Brasil cresceu muito. Foi a época do tri da Copa do Mundo, os anos 70, a Taça do Mundo é nossa. Brasil, ame o Brasil ou deixe. O Brasil parecia que galgava voos econômicos e isso disfarçava o processo autoritário que aqui acontecia. Então a base econômica fazia, pô, todo mundo tem emprego. Não, mas não estamos podendo votar, não tem problema. Você não está votando, mas tem emprego, não acha ruim. E se você achar ruim, você some. Não, mas não é que o regime não é tão ruim. Então você tinha esse discurso na sociedade, essa questão da pátria, do país, ame ou deixe, tal. Então quem discorda do poderio militar é contra o crescimento econômico do Brasil, é contra o processo pacificador, né, feito aí a duras penas, porque aqueles que são contrários ao governo somem. Então todo mundo acaba concordando. Esse é o processo da repressão. Então, definição sobre a questão cultural, as músicas, né? Aquilo que poderia acontecer que fosse subversiva à linha do governo militar. Isso era retirado rapidamente de cena, né? Vários artistas foram exilados nesse período, mas parte da sociedade olhava e fala, não, mas nós estamos crescendo economicamente, está entrando dinheiro no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, desde lá de Juscelino Kubitschek, que muda a política do Getúlio Vargas, né, e o Juscelino, ele abre o Brasil para a internacionalização da economia, né, para você ter os polos industriais dos Estados Unidos e da Europa sendo feitos aqui no Brasil. Nós temos um momento aqui de êxodo rural, porque as pessoas estão indo para a cidade, estão vindo indústrias para a cidade, há uma mecanização do campo. Então, de certa forma, parece que o país está crescendo, mas na verdade nós estamos tendo uma urbanização extremamente acelerada, desorganizada na cidade, canteiro de obras pelo país inteiro, grandes obras de infraestrutura, né, cortando a Amazônia, buscando a ideia da integração nacional, um discurso patriótico e tudo mais. E com isso, os militares, com a propaganda muito forte, né, esse Brasil ame ou deixe, porque não há como discordar desse Brasil que está crescendo economicamente. Então o Brasil estava crescendo economicamente, o PIB crescia, o governo mostrava números, né, se usou muito da linha das seleções, das bases dos esportes, como uma propaganda do regime e tudo mais. E nessa linha, o milagre econômico via um país do futuro, né, e aí o Brasil com muito capital externo, muito dinheiro dos Estados Unidos que financiava parte desses regimes que estavam alinhados a eles, assim como no Chile, na Argentina, o processo estadunidense vinha de apoiar esses regimes que estavam ligados à base do entendimento estadunidense. Nesse cenário, nós vamos ter o Brasil pegando muito dinheiro americano, né, em dólar americano, com uma taxa de juros baixa. Os Estados Unidos punha grana, emprestava dinheiro para o Brasil nesse canteiro de obras e tudo mais. Até que chega em 1973, nós temos um cenário importante a nível global, que é a crise do petróleo, tá? Então, há um problema lá no Oriente Médio, entre Israel e os países árabes, e aí os países árabes perdem a guerra porque os Estados Unidos entra no conflito. Essa crise do petróleo gera um problema gigantesco, os países árabes aumentam o valor do petróleo, os Estados Unidos era o grande consumidor de petróleo do planeta, e isso gera um efeito cascata global. Com isso, os Estados Unidos elevam as taxas de juros dos seus empréstimos, e o Brasil não tinha um crescimento real. A gente costuma falar que era um voo de galinha, a gente subiu e despencou do mesmo jeito, subiu e cai. Né? Então, esse cenário do milagre econômico, ele dura aí no máximo 8 anos. Durante esse período é quando você tem um ato institucional, você tem o governo militar, ele consegue, nessa ditadura militar, ela consegue impor diversas coisas porque há um certo apoio social, principalmente das elites, porque a economia ia bem. A economia parecia que estava tudo certo, que o Brasil era o país do futuro, mas na verdade a gente estava se endividando absurdamente com capital externo, e esse capital externo fazia uma ilusão que o Brasil estava crescendo numa ideia chamada de milagre econômico. Então há um forte crescimento econômico, mas sem distribuição de renda. E aí nós vamos ter uma linha que é grandes obras de infraestrutura, que gera emprego, mas o modelo concentra a renda na mão daqueles que são donos dessas empreiteiras, são donos, né, dessas grandes empresas que estão ligadas à ditadura militar.
a desigualdade social aumenta e o crescimento não significou justiça social. E quando os Estados Unidos começa a cobrar os juros altos, o processo econômico começa a desabar, que era a linha que escondia a cara mais feia possível, que era a linha da ditadura militar, ok? Bom, aí começa um movimento social muito forte, contrário à ideia desse governo militar. Por quê? Porque agora a economia começa a despencar, a inflação aumenta, o desemprego também, e o governo militar começa a endurecer cada vez mais a sua base com o ato institucional número 5, começa a reprimir cada vez mais pessoas, porque fica claro que aquele crescimento não existia na prática, e esse ponto nos traz, né, há uma necessidade do governo de uma abertura lenta e controlada. O governo essa ditadura ia sucumbir frente às manifestações sociais, os levantes públicos, e a repressão já não conseguia mais sumir e não conseguia mais barrar todas as linhas de insatisfação social, porque o que mantinha a linha da insatisfação social um pouco mais abafada era justamente a ideia falsa do milagre econômico. Então é um milagre que vem por capital externo, na hora que aquilo se fecha, por conta de um processo internacional, o tamanho da crise e da dívida brasileira é absurda, com empréstimos a juros altos que os Estados Unidos você toma de volta, porque estava baseado num câmbio, né, flutuante, baseado na linha de como o dólar estava no mercado. A partir de então, o dólar estava atrelado ao petróleo, o petróleo sobe de valor por conta da questão da guerra, né, a chamada Guerra do Yom Kippur, que acontece em 1973, fazendo com que o Brasil, em 75, por exemplo, tenha que colocar o pró-álcool, né, que é o nosso processo do etanol no Brasil, porque nós precisamos de novo tipo de combustível, que a gasolina está muito cara, né, que é decorrente aí da linha do petróleo. E aí, o ditador presidente Ernesto Geisel entende que a pressão social é muito grande e ele abre um lema: abertura lenta e controlada para a segurança do país, né? É uma ideia dos militares tentarem daqui a pouco negociar a saída que parecia inevitável até então, mas eles iam negociar de todas as formas. Em 1978, você tem aí o AI-5 revogado, tá? Então, o pior ato institucional de todos, ele é revogado em 78. Né? E aí entra o novo presidente, que é o Figueiredo. Ele vai ampliar a transição, é o último presidente militar, né? O Batista Figueiredo, aprova a lei da anistia, permitindo o retorno dos exilados, né? Como Fernando Henrique Cardoso, que depois vai se tornar presidente do Brasil, Chico Buarque e tantos outros artistas da base cultural brasileira. E a crise econômica enfraquece a base do regime. Então, como é que a VUNESP geralmente cobra esse cenário aqui? Ela cobra a linha até então, você entender o que foi o processo da instauração do governo militar. O medo do comunismo imposto por uma ideia internacional de um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, as reformas de base de João Goulart, a crise econômica lá de 1964 e a movimentação da polarização social, né, com base aí da Marcha da Liberdade e também, né, dos discursos na Central do Brasil. Isso faz com que João Goulart, numa iminente guerra civil do país, deixe o governo e deixe uma vacância no processo, e aí o Congresso declara a presidência vaga e os militares assumem em caráter transitório. Esse caráter transitório, ele vai ser pautado em 67 como a Constituição, os mantendo no poder, e aí o ato institucional número 5, o pior deles, que é a perseguição política, que é a perda dos direitos constitucionais, ele é, de certa forma, abafado em uma linha da sociedade por conta do milagre econômico, que era uma estrutura falsa de uma ideia de um crescimento do país. O país até cresce economicamente, mas isso concentrado na mão de poucos. A partir da crise do petróleo em 73, isso afeta o Brasil. Em 75, o Brasil tenta impor a ideia do pró-álcool, mas esse cenário como um todo, ele acaba caindo numa linha, num processo, né, que não se mantinha real. E aí a ditadura militar se vê, de certa forma, fazendo as mesmas coisas que fazia, mas sem aquela máscara do milagre econômico. E aí, tentar abafar o cenário social não estava mais dando certo, mesmo com toda a tortura, né? A gente acabou de ter aí, né, o filme brasileiro ganhou o melhor filme internacional, né, o Ainda Estou Aqui, que conta a história aí do Rubens Paiva, né, que foi perseguido durante a linha da ditadura militar e torturado e morto,
né? Então você tem aí vários casos igual esse, né, que vieram à tona, né, depois com a lei da transparência e tudo mais. Os militares se envolveram nesse processo de propaganda para falar, olha, quem é contra o governo deixa o país, porque não tem como, olha esse milagre econômico. Quando esse milagre se mostra, esse voo de galinha, as coisas vêm à tona para basicamente toda a sociedade, e aí o crescimento econômico não acontece mais, você tem um processo gigantesco, né, de crises sociais ali, e a ditadura tentando segurar, mas não consegue mais, e aí os movimentos políticos, de propaganda, de mídia, né, a base social começa a se tornar insustentável para a ditadura militar a forma como eles estavam agindo. Aí eles tentam, olha, peraí, vamos fazer uma abertura, a gente está disposto a isso, fazer uma abertura lenta e controlada, o mais lento possível. Então, Geisel passando a faixa aqui para Figueiredo, né? Essa crise econômica enfraquece o regime militar. Começa um movimento gigantesco, que são as diretas já, né? Amanhã vai ser outro dia, tem uma música importante aí, né, que o Chico Buarque canta, e aí você vai ter movimentação no país inteiro, principalmente nas capitais, né, que são os movimentos pelas diretas já. Queremos votar para presidente da República. A gente não votava para presidente da República desde 1964. E aí você tem diretas já e transição. Esse movimento ganha força, 80, 81, 82, 84, 85, né? A hora que tem a explosão da ideia das diretas já. O movimento das diretas já muito forte ali na voz de Ulisses Guimarães, né? Também no símbolo, né, do que vai ser o primeiro presidente eleito indiretamente, mas primeiro presidente eleito civil depois de 21 anos, que é Tancredo Neves. O movimento diretas já movimentou toda a sociedade, né? Mobiliza a sociedade. Queremos votar para presidente, não aceitamos mais essa ideia de se escolha interna pela linha ditatorial dessa Constituição de 67. Né? A emenda foi derrotada num Congresso majoritariamente ligado à Arena, né? Majoritariamente ligado aos militares, mas a linha social em 1985 ela já não se mantinha mais. A ditadura militar tentava sair por um escape, negociar, inclusive, a anistia desses militares, né, por todos os crimes cometidos durante esse processo. Tancredo Neves, eleito indiretamente, governador, senador de Minas Gerais, Tancredo foi eleito, tá? Indiretamente, mas foi uma vitória social. As diretas já, a gente não vota em 85 para presidente ainda, mas o presidente civil é eleito, tá? Com o seu vice aí, José Sarney, que fica ali no meio do caminho, porque Sarney tinha muitas ligações ao longo do processo militar, tinha muita relação com os militares. Então o regime estava politicamente esgotado, primeiro economicamente, agora politicamente, mas a transição foi negociada. Esse é um ponto importante. Como é que começa o militarismo no Brasil, né, depois da República Populista? Pressão social, polarização, questão externa sobre a linha da Guerra Fria, as reformas de base do João Goulart, que deixa a presidência, os militares assumem numa linha transitória, mas a gente vê que não fica transitória, todos esses atos, todo esse processo. E como que eles saem do governo? Principalmente a crise econômica, ela é o principal ponto. Com a fim do milagre econômico, essa questão ganha força das bases sociais, movimentos pelas diretas já e tudo mais. E ao final, há uma negociação para eles saírem. Tá? Esse é um ponto importante. Não sai com os militares presos, não sai com uma revolta social que derruba o militarismo. Não é isso. A transição foi negociada com eleição indireta dentro do Congresso para a escolha de Tancredo Neves como presidente do país, escolha civil, tá? De um presidente civil, mas com os votos dos militares, uma transição negociada. Então essa é uma questão que a VUNESP pode trazer para você, tá? Essa transição negociada. Vamos lá. E aí, a partir da queda dos militares, tá? Nós vamos iniciar o que a gente chama de Nova República, né? Que é o momento que a gente vive até hoje, de 1985 até a atualidade. Então, o início da Nova República começa lá em 1985 com o voto indireto na escolha de Tancredo Neves. Tancredo Neves é eleito, tá?
mas não governa. Tancredo morre, tá? Há várias teorias da conspiração em relação à morte do Tancredo, mas oficialmente Tancredo morre por questão intestinal e tudo mais, fica 2 meses no hospital, e o vice dele, José Sarney, assume a presidência do Brasil. Então, o primeiro presidente não militar eleito em 21 anos morre, e quem assume é seu vice, que tinha aí, né, grandes ligações durante o período militar com os militares. José Sarney assume após a morte de Tancredo, tá? E aí as instituições democráticas foram reconstruídas, né? Então, o que estava fechado, a forma como o Congresso agia, o Supremo, né, e tudo mais, a base dos 3 poderes começa a ter um cenário aí mais forte de relacionamento e liberdades que não se tinha. O período combina avanços com crises, tá? Principalmente as crises aí do plano cruzado, do plano cruzeiro, né? Você vai ter cruzado novo, então você vai ter problemas, né, com a base da inflação, a linha financeira. Nós estamos no final dos anos 80, os anos 80 são chamados a década perdida, né, a nível global. Nós estamos no final da Guerra Fria, os Estados Unidos vai alertar o planeta que o mundo não vai mais seguir a linha do American Way of Life, né? Os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim. Então, a American Way of Life, de um Estado paisão, né, a linha que o Estado provê, da questão pública, estatal, ela não tem mais sentido. Então, eles vão criar uma coisa chamada Consenso de Washington, em 1989, impondo uma nova ordem global, que não é mais a ordem que a gente tinha, chamada keynesiana. A ordem, a partir de 89, é o que a gente vai chamar de neoliberalismo, que vai ser a base, ainda não do governo do Sarney, mas vai ser a base ali do governo Collor e principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso, certo? Então o período da nova república se inicia com o vice-presidente eleito indiretamente dentro do Congresso na negociação da saída, da transição negociada do regime militar, ok? Bom, Constituição de 1988. Aqui a gente vê o Ulisses Guimarães segurando a Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que derruba a Constituição Militar de 1967, amplia direitos civis, segue muito a Carta da ONU, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fortalece o Judiciário e o Ministério Público. É uma Constituição vista como uma Constituição moderna, né, uma Constituição que abrange questões sociais, das comunidades indígenas, povos originários, todo mundo é igual perante a lei, coloca uma ideia de proteção ambiental, é uma excelente Constituição. O problema é seguir ela, né, no nosso país, mas que a Constituição é muito bem feita, ela é. Institui eleições diretas em todos os níveis, né, da vereança à presidência da República, consolida o Estado Democrático de Direito da Declaração da ONU e é o marco central da democracia brasileira, que é importante entender. Né, a gente começa esse cenário aqui, né, o edital ele traz a partir de 1930, né, da queda da República Oligárquica. Então é importante a gente entender que nós estamos agora em 1988. O início da República no Brasil é 1989. A gente tem a abolição da escravatura em 88, e em 1989 a gente vai ter o início da República no Brasil. O início da República no Brasil é militar, né? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Então você começa com eles, depois você passa para República Oligárquica, café com leite, que vai até 1930. Pouquíssimas pessoas no Brasil votavam, homens alfabetizados, né? Então você está num cenário do final do século XIX, início do século XX, menos 5% da população tinha direito ao voto. Quem votava era a elite que se mantinha no poder. Então você não tinha uma democracia plena. A mulher só vai votar no Brasil em 1932, né? Então você vai ter um cenário gigantesco aí. Então não temos democracia plena de 1889 a 1930. 30, conforme a gente viu nessas aulas, em 30 a gente tem o golpe, né? A Revolução de 30, para alguns, visto como algo bom que o Vargas faz, quebrando a República Oligárquica, que era uma espécie de uma ditadura também, vindo aí
a ideia de um novo golpe em 30. Aí tem a Revolução de 32, depois você vai ter a ideia, né, do Vargas em 37, com uma ditadura plena mesmo, né, que é o Estado Novo, que vai manter até 45. Então a base de 30 a 45 você não tem. Você não tem também base democrática no país. Então nós estamos falando basicamente de 89 até 45 sem base democrática. Quando chega em 46, aí você tem de 46 até 64. Você tem 18 anos de democracia no Brasil, mas com pouca parte da população votando ainda. 64 você tem um golpe militar, 85 voto indireto ainda para presidente. Então pensa comigo que democracia plena mesmo, a gente vai ter ali de 51 para frente com o Juscelino Kubitschek. Mas 46 a gente vai contar. Então se a gente olhar até 1988, de 1888 até 1988, em 100 anos de república, nós tivemos basicamente 18 anos de democracia. É muito pouco, tá? Então, em 1988, a partir de agora, nós iniciaremos a nova república, né? Um novo momento, que é o momento que a gente vive, que é o momento democrático, certo? Então, essa é a linha da disputa daquilo que nós vamos ter a partir da Constituição, que é o marco central da democracia brasileira, sem dúvida. O que a gente teve antes foram pitadas, tentativas de democracia. Democracia real, tá? A gente tem a partir de agora, pode-se falar no governo de Juscelino Kubitschek, na eleição de JK, talvez a gente tenha um momento mais importante da linha democrática até 1988. Agora, de 88 para frente, entraremos aí na base da nova república, tá? Primeiro presidente eleito diretamente no Brasil, depois de todo esse cenário, é Fernando Collor de Mello, uma disputa acirrada com 13 candidatos a presidente, né? Vários desses candidatos eram pessoas contrárias ao regime militar, alguns eram ligados aos militares. Collor é eleito em 1989, né? Vindo aí como a base de uma figura nova de Alagoas, né? Teve aí um grande apoio midiático e tudo mais. E Collor, né, faz uma base política altamente contraditória, confisca a poupança dos brasileiros. Se você tem menos de 40 anos, possivelmente você não vai se lembrar, mas pergunte aos seus pais e aos seus avós o que foi a política de confisco da poupança brasileira feita por Fernando Collor de Mello. Tem pessoas até hoje tentando receber o dinheiro. O Collor adota a política liberal, essa política neoliberal. Qual que é a política neoliberal? Privatização, terceirização, né, o Estado pequeno, mercado livre. Então, essa base buscada aí na linha dos Estados Unidos dos anos 90, o Brasil abriu as fronteiras para os produtos de fora, né, atrapalha a indústria interna e aí você tem a privatização de setores estratégicos da sociedade, o que traz problemas, né, na própria segurança de como vai se realizar a linha dessa característica real do ponto de vista do que é melhor para a sociedade ou não. Então, Collor adota um sistema neoliberal que o Brasil não estava preparado, a inflação galopante, certo? E o Collor, para tentar resolver o problema da dívida e da inflação, ele confisca as poupanças do brasileiro. Cara, a poupança do brasileiro é o seguinte, né? Todo mundo que tenta, no Brasil, pouquíssimas pessoas, menos de 10% da população, faz investimentos em ações, ou em fundos imobiliários, ou uma renda fixa que não seja poupança. Então, a maioria, a caderneta de poupança que é clássico. O cara vai lá, R$100 que ele coloca no mês, que aquilo lá é para o estudo do filho dele, não sei onde, um dinheiro para um momento de uma emergência. Então é sagrado, né? Igual mexer com a poupança é igual falar mal da mãe, não tem jeito. O Collor confisca a poupança do brasileiro, que é dinheiro suado da vida inteira do brasileiro, guardado ali, o Collor vem e pega. E isso, né, num momento, o Collor, você tem uma movimentação dos caras pintadas na rua, né, que vão pintar o Brasil fora Collor, impeachment do Collor. Então o Brasil entra num momento que é o seguinte, é o primeiro presidente democraticamente eleito de verdade no país e o cara confisca a poupança do brasileiro. Então gera um sentimento de revolta gigantesca, de descrédito no processo democrático. Os militares, tá vendo? Vocês quiseram tirar a gente para isso aí. Então, assim, é péssimo o efeito causado
pela linha do Collor, que vem nessa política, denúncias de corrupção, né? E o Collor vai na televisão, pede que as pessoas ponham a bandeira do Brasil nas janelas em apoio a ele, ninguém põe bandeira de luto na porta. E aí as denúncias de corrupção levaram ao impeachment, mostrando que as instituições como o Congresso, Supremo Tribunal Federal estão funcionando. As instituições funcionaram. Mas você entende, quem esperou basicamente 25 anos para votar, porque de 64 para frente, né, você tem voto lá em 61, Jânio Quadros, aí assume João Goulart, mas de 61 até 81, 9, né, então nós estamos falando de 28 anos, não votou-se no Brasil, diretamente. Agora a gente vai votar para presidente. Aí você vota para presidente, o cara confisca a poupança, o cara é impeachmentado, a inflação está galopante, o país está em crise, abre para produtos externos, quebra a indústria interna. Então, assim, é um sentimento de uma frustração muito grande. E vão os caras pintadas para a rua para tentar derrubar o Collor e derrubam o Collor. Quem assume é Itamar Franco, que era o vice, né, também de Minas Gerais, assim como Tancredo, assim como Juscelino Kubitschek, também de Minas Gerais. E aí ele coloca, né, o sociólogo, o professor Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda. E aí, todo mundo acha que o Plano Real vem do governo do Fernando Henrique. Não. O Plano Real alça Fernando Henrique a disputar o processo eleitoral no país, tá? Então, o Plano Real controlou a inflação, tá? Então, a inflação era gigantesca, ia mudando, né, no Brasil e uma coisa atrás da outra. Você tem a transição, né, de moeda e o Plano Real, ele é fundamental, considerado um dos melhores planos econômicos dos últimos 50 anos, não no Brasil, no planeta. Fernando Henrique Cardoso, então, consegue aí consolidar a estabilidade monetária com o seu plano monetário, né, que é a equipe do governo do Itamar Franco, e o Fernando Henrique é alçado a disputar depois a presidência e fica por 2 mandatos, né, 94 até 2002, tá? Houve privatizações e abertura econômica. Fernando Henrique mantém a ideia neoliberal de flexibilização econômica, de de pôr o mercado para rodar, né, e tirar o controle da mão do Estado. Então, vinha uma justificativa que é o seguinte, olha, ficou tanto tempo na mão do Estado, o Estado quebrou, que foi o processo da ditadura militar, nós temos que deixar o mercado mais livre, o Estado menor. Só que isso traz muita desigualdade social, o mercado não está nem aí para nenhuma questão de base pública, né? Está preocupado somente com o lucro. O Fernando Henrique se reelege, né? A reeleição gerou grandes debates, né? A gente vai perpetuar a ideia do poder, né, porque lembra-se do governo militar para isso, mas foi aprovado dentro da Constituição Federal e Fernando Henrique é reeleito. É um período que traz estabilidade econômica, né, a nível global. O mundo estava num pós-Guerra Fria, né, comparando o período do Fernando Henrique com o período do Collor, por exemplo, o Brasil tem uma estabilidade muito grande, né? Foram 8 anos com altos custos sociais pela desigualdade social trazida pelo modelo neoliberal, mas do ponto de vista de não mudança de moeda, de controle de estabilidade e sem impeachment, né, e sem graves casos que levassem a uma possibilidade, por exemplo, de queda do presidente baseado nas linhas de corrupção, por exemplo, o período Fernando Henrique visto nesse processo foi uma calmaria vindo aí de João Goulart para frente, né, do que nós tivemos até então. Porque o Sarney foi indireto, o voto não era ele para ser o presidente, era o Tancredo, inflação muito grande, os planos monetários não dão certo, entra o Collor em voto direto, gera uma revolta social. Quando Fernando Henrique assume, né, pós-governo Itamar, que veio aí como vice do Collor, o Fernando Henrique, né, ganha a eleição aí de forma muito aberta, democrática, disputa em debates com grande parte midiática envolvida e tudo mais. É um período de consolidação do processo democrático, é um período de estabilidade econômica com a base do Plano Real, segura a inflação, mas tem altos custos sociais, a desigualdade aumenta cada vez que o mercado avança, né, na sua política neoliberal. Na sequência de Fernando Henrique Cardoso, que não consegue emplacar o seu sucessor, quem entra é Lula,
né, que já estava aí disputando a sua quarta eleição para presidente. Lula disputa o processo e ganha, né, o processo eleitoral. Lula vai fazer o seu primeiro governo e aí ele vem, né, num discurso de tentar sanar a base deixadas pelos custos sociais vindos dos governos de Fernando Henrique Cardoso, que é a ideia, né, de ajudar o mais pobre, da desigualdade social. Então faz políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, políticas sociais que ampliaram a inclusão, FIES, ProUni, né, de entradas nas universidades, buscar uma valorização do salário mínimo acima do processo inflacionário, seguindo a base do Plano Real, juntando e organizando vários planos sociais que eram separados no governo Fernando Henrique, faz uma espécie de um pacotão. O mercado interno se fortalece com esse aumento de renda interno, tá? Mas escândalos políticos marcam um período ligado aí à base, né, dos aliados, né, desse governo, vários, né, envolvidos. Palocci, Genuíno, o próprio Lula, né? Você vai ter vários escândalos de corrupção envolvidos nesse período. Mas é um período em que o mundo está vivendo uma onda econômica boa. O início dos anos 2000, o Brasil sabe aproveitar esse cenário até então, né? E são 8 anos de governo que o Lula sai com grande aprovação social, inclusive consegue emplacar a sua sucessora, né? Que vai ser aí a Dilma Rousseff. Então, período Lula aí é marcado por um período de estabilidade interna do ponto de vista econômico, ainda na base e na linha do Plano Real, e um aumento do mercado interno a partir do aumento da renda do trabalhador, com a linha do salário mínimo e da transferência de renda. Isso vai ter um custo social elevado, né, na linha do mercado como um todo. Então você tem ali uma certa disputa até então, né? Houve uma melhoria da transferência de renda, mas há várias acusações e vários processos de corrupção em empresas estatais que possam estar envolvidas nessa tentativa de melhoria da transferência de renda. Então você tem, tá, uma linha também, não existe esse fez completamente certo, esse fez completamente errado. Não é isso. A análise que a VUNESP vai te pedir é entender o que foi o marco de cada governo. Então, Fernando Henrique, a estabilidade do Plano Real e problemas sociais, governos Lula, o aumento do mercado interno, a base da transferência de renda e escândalos de corrupção. Então, essa linha faz parte daquilo que é reconhecidamente marca, né, desses governos. E aí, nós temos as crises recentes ao final do governo Lula. Entra a Dilma faz 4 anos, com um período de recessão muito grande, uma crise econômica a partir de 2008, a crise econômica imobiliária global, né? A Dilma não tem aprovação no Congresso, ela ganha a eleição, é o segundo mandato dela, né, com ainda muita força da figura, né, que foi o Lula. Ela ganha o segundo mandato, mas não consegue governar e aí sofre o impeachment, né, por acusações aí de pedaladas fiscais. A Dilma é impeachmentada e quem assume é Michel Temer, né? Temer entra num governo altamente contestado, baixa legitimidade, e aí por essa baixa legitimidade e baixa aceitação social como um todo, ele, né, tem a facilidade de aprovar reformas que governos muito populares não conseguem. Então ele aprova aí a reforma trabalhista e dá base na sequência para que quando Bolsonaro seja eleito, aprove aí a reforma da Previdência, né? Então, são reformas que, de certa forma, vários países do planeta estão fazendo e é necessário que se faça, mas a forma que foi feita no Brasil, há bastante críticas sobre elas, né? E aí, a baixa legitimidade de Michel Temer aumenta um cenário no Brasil a partir quando a Dilma já estava no poder em 2013, ainda estava no poder, você tem as manifestações de 2013, né? Existem alguns autores que vão dizer, né, a noite que nunca acabou, que é a noite de 2013, onde se levantou tudo no Brasil, né, a polarização de uma grande insatisfação popular com o que estava acontecendo no Brasil, a nível estadual, federal e tudo mais. 2013 é uma grande manifestação social, só que ela não tinha um objetivo em comum, né? Ela foi extremamente polarizada e a partir de 2013, mas aí principalmente na figura e na disputa política de 2018, onde o Lula estava preso, em 2018 disputa a eleição com
um candidato, né, que vinha do Rio de Janeiro, da linha aí de deputado, mas que pegou esse discurso da polarização e jogou muito forte, que é a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Então, Bolsonaro surfa nessa onda da polarização, nunca esteve, né, no alto escalão da política de disputa para governador ou para presidente, né, no cenário nacional, mesmo sendo deputado há mais de 27 anos, mas ele soube se aproveitar da base da polarização política que se colocou no Brasil, os escândalos de corrupção colocados nos últimos anos de mandato, né, dos governos Lula e Dilma, e o Temer essa baixa legitimidade do Temer mostrava que não era aceito a nível, né, de polarização por ninguém, porque a parte que era ligada aos governos de Dilma e Lula eram contrários ao Temer, porque diziam que ele estava arquitetando esse impeachment que parte desse grupo chama de golpe, e você vai ter a linha daqueles que eram contrários aos governos Lula e Dilma, diziam que Temer estava no mesmo barco. Então, não tinha legitimidade nenhum dos dois lados e o Brasil se dividindo em dois lados extremamente polarizados, muito agressivos. E aí você tem a eleição de Jair Messias Bolsonaro a partir de 2018. Em 2018, Bolsonaro entra no governo com a ideia reformista também, com uma base de tentar uma política antipolítica, né? O discurso de Bolsonaro era um discurso antipolítico, e aí você vai ter uma linha de uma austeridade econômica e tudo mais. Durante o período Bolsonaro você tem a Covid-19, onde é muito criticado pela forma como levou essa linha, né, várias falas, né, do negacionismo, a questão da pandemia, e aí você tem, né, Lula acaba sendo solto por investigações relacionadas à Lava Jato, que mostraram que havia aí uma ligação entre promotor e juiz, o processo ele é anulado, né? Lula é solto e disputa a eleição nessas duas figuras que estão mostrando a polarização do Brasil, menos de 2 milhões e meio de votos, 2 milhões e 200 mil votos, fizeram com que Lula no segundo turno ganhasse de Bolsonaro, e aqui a gente tem a representação das duas figuras que mostram a polarização do país, tá? E aí no 8 de janeiro de 2023 nós temos os atentados golpistas no país que tentaram derrubar a posse, aí já tinha sido empossado, mas o governo do Lula, que já está no terceiro mandato, né, no nosso país. Você teve aí a figura e várias questões relacionadas ao antigo governo de Jair Messias Bolsonaro, desenvolvido aí nos atos que aconteceram em Brasília e o Supremo Tribunal Federal julgando esse cenário. Então, as crises atuais mostram um regime extremamente polarizado e uma política que se mostra desgastada, né, pelo personalismo que nós temos em figuras populistas atuais, né, que estão hoje representados aí por Jair Messias Bolsonaro e por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse é o cenário do Brasil do início da nova república, a partir do fim do regime militar até agora, de 1989 até 2026, nós tivemos um presidente impeachmentado, que é Fernando Collor de Mello, está preso hoje. Nós temos o período Fernando Henrique, que são 8 anos de mandato dentro do que a gente olha hoje, né, dessa linha da nova república, talvez, né, os 8 anos mais relativamente calmos do ponto de vista político que o Brasil teve, né, desde o início da república. E desde o início lá de 1889. Depois entram 8 anos de governo Lula, né, que também tem uma certa estabilidade econômica, tem a transferência de renda. Então, 16 anos, do primeiro mandato do Fernando Henrique até o segundo mandato do Lula, você tem 16 anos de certa estabilidade econômica do país. Entra a Dilma, o Brasil já está vivendo na linha global uma recessão econômica, né, um período sem aprovação do Congresso, e aí a Dilma é impeachmentada, tá? Então Dilma impeachmentada, Collor impeachmentado. Lula é preso por envolvimento em casos de corrupção, depois o processo é anulado, não é que ele é inocentado, o processo é anulado porque o processo estava contaminado entre juiz e promotor combinando sentenças. Isso, qualquer processo deve ser anulado. Beleza.
O Temer foi preso também por 7 dias, 5 dias, depois que ele deixa a presidência. Então você tem um Collor preso, o Lula foi preso, a Dilma foi impeachmentada e nesse momento Jair Messias Bolsonaro se encontra preso. Então o cenário mostra a crise que o país enfrenta do ponto de vista institucional, né? Nós temos uma democracia muito incipiente, muito recente. E a prática é o seguinte, né? A democracia é difícil porque você precisa discordar e aceitar a ideia do outro que, em maioria, vence o processo eleitoral. É difícil. A democracia é difícil, mas é o melhor sistema que nós temos. Ponto. Sem dúvida, a nossa democracia tende a crescer, mas para isso nós precisamos melhorar a sociedade. A sociedade está polarizada. Esses dois são simplesmente reflexos do processo da sociedade. Ok? Bom, então são esses os principais pontos do tópico de história para o MP, beleza? Finalizamos aqui os principais pontos que você deve saber, desde 1930 até o atual momento que o nosso país vive na nova república. Combinado? Sou o professor Max Engler, boa prova e até a próxima. Tchau!